Eu quero manifestar a nossa alegria, né, de estar participando desse evento, né, do esporte de Minas Gerais, do futebol de Minas Gerais, né, nessa caminhada do professor Anastasia, do governador Anastasia. Ninguém fez tanto pelo futebol mineiro e pelo esporte de Minas Gerais como o governador Aécio Neves e o governador Anastasia. Então acho que o futebol de Minas Gerais deve muito a essa administração e nós não podemos deixar que se perca, né? Nós temos que continuar esse trabalho que foi importante, mas nunca se investiu tanto em estádios, nunca se investiu tanto realmente para facilitar a vida de Cruzeiro e Atlético. Então acho que o futebol de Minas Gerais deve muito a essa administração. Suspeita de irregularidades no enriquecimento do suplente de senador em Minas e presidente do Cruzeiro, Zezé Perrella. O Ministério Público quer saber como ele conseguiu comprar uma fazenda avaliada em 60 milhões de reais. A estrada empoeirada nos leva ao patrimônio do presidente de um dos maiores clubes do Brasil. Às margens do Rio São Francisco, na cidadezinha de Morada Nova de Minas, região central do estado, Zezé Perrella, do Cruzeiro, tem uma fazenda tão grande que precisou espalhar placas para indicar o caminho. Na propriedade, o Cartola planta e estoca grãos, tem uma floresta de eucalipto, uma fábrica de ração, cria gado e suínos. A sede, ampla e luxuosa, tem piscina e pista de pouso para aviões com até 15 passageiros. A vizinhança já sabe, basta olhar para o alto para saber se o milionário está chegando em casa. Fazenda dele vem de avião. Zezé Perrella começou a investir na região há 12 anos. Primeiro comprou uma fazenda e depois as outras que ficavam ao redor. Agora o Ministério Público Estadual quer abrir um inquérito para investigar quantas propriedades são, se alguma foi adquirida quando o presidente do Cruzeiro era deputado estadual e se o valor do imóvel era compatível com o que ele recebia como político. Hoje a remuneração bruta de um deputado estadual é de R$23 mil. Perrella ocupou uma cadeira na Assembleia Legislativa de 2006 a 2010. Também foi deputado federal de 99 a 2003. O Ministério Público quer saber de onde veio o dinheiro para o patrimônio se multiplicar tão rápido. Comprando um palmo de chão aqui, outro ali, Perrella se tornou o rei dos campos por essas bandas. Maior fazendeiro aqui. Melhor condições aqui. Hoje Zezé Perrella é suplente do senador Itamar Franco, internado em São Paulo para tratar uma leucemia. A investigação do Ministério Público foi manchete do jornal Hoje em Dia. A reportagem diz que a propriedade do presidente do Cruzeiro foi avaliada em 60 milhões de reais por corretores da região. O próprio Perrella, ainda de acordo com o jornal, admitiu que o imóvel vale muito mais que 60 milhões. Pela escritura registrada no cartório de imóveis de Morada Nova de Minas, a fazenda foi vendida em novembro de 2009 por R$360 mil. A propriedade agora está em nome da empresa Limeira Agropecuária, registrada nos nomes dos 2 filhos de Perrella e de um sobrinho. Ao Tribunal Regional Eleitoral, o presidente do Cruzeiro informou ter R$490 mil em bens. Questionado sobre o assunto, Perrella teria ameaçado a repórter. Estou doido para pegar um jornalistazinho assim, igual a você. Isso vai ter volta, vai ter retaliação. Procurado, o presidente do Cruzeiro não quis gravar a entrevista. Zezé, a maior torcida de Minas é a do Atlético. Não tem nem comparação, né, Calil? A do Cruzeiro é muito maior. E a camisa mais linda do Brasil também é do Atlético. É isso, rapaz, azul é azul. Final de semana, Flamengo, Palmeiras, Atlético. Qual o seu time? Para quem você torce, afinal de contas? Eu confesso a você que eu narrei futebol. Eu fui narrador esportivo. Comecei em 87, parei em 2007. De 87 para 2007, 20 anos narrando futebol. 20 anos, passa rápido, né? E eu posso dizer para você, meu amado, sem sombra de dúvida. Você que torce para o seu time de futebol, você está sendo enganado. O que você vê é um circo armado. Não há, na verdade, uma disputa. Há, na verdade, um acordo. O futebol é um dos grandes meios de alienação do povo. E o Brasil, por ser um país totalmente alienado, nele o futebol é totalmente incentivado pelos senhores do mundo. Há um total incentivo para o futebol.
para que cada vez mais o povo fique preso. Que a população fique então agora cada vez mais presa a essa questão de torcer por A, B ou C, achando que na verdade há uma competição. Existe um livro muito antigo que é proibidíssimo. Nem falar nesse livro não se pode. Mas quem sabe do que eu estou falando já leu lá muitas vezes, sabe muito bem que o que eu estou falando quanto ao futebol é verdade. Esse plano é antigo, não é plano novo. E no Brasil é futebol, nos Estados Unidos é basquete, futebol americano, beisebol e tantos outros. Em cada país, segundo aquilo que a população daquele local gosta, é que eles vão incentivando então esse tipo de atividade. Uma atividade que deixa a pessoa condicionada. Uma atividade que faz as pessoas gastarem, é como uma religião. Você fala mal de um clube de futebol numa esquina, está arriscado você apanhar. Porque defendem o time de futebol como se fosse alguém da família. Agora, se você se lavar disso tudo, eu faço uma pergunta. O jogador do time principal está lá ganhando uma fortuna. Os dirigentes, a emissora de TV que transmite, todos estão faturando. E você? O que você ganha com isso? Você tem um futuro melhor? Você consegue trazer comida para o seu filho com isso? Você consegue de alguma forma dizer que você está trabalhando para o progresso de qualquer coisa, ainda assistir o futebol, ligando a TV para assistir? Pare para pensar, meu amado. Observa o que é o futebol, se não é uma ilusão. E pior, a armação. Tudo armado. E não adianta ficar falando que é armado e continuar assistindo e dando valor a isso. Tem que largar de mão. Foi o que eu fiz. Eu não gastava com futebol. Eu ganhava com futebol. Mas eu vi que eu não estava sendo honesto. Então o que eu preferi fazer? Parei. Minha carteirinha está aqui, eu pego para você ver. Até hoje, depois de 2 anos, ainda está aqui, ainda a minha credencial. Olha aqui, ó. Essa aqui é uma credencial oficial. Olha aí, deixa eu botar aqui para tu ver, ó. Larguei tudo. Eu parei de fazer futebol porque, na verdade, eu estava também cooperando para os senhores do mundo e iludindo a população. E eu dei um basta nisso, eu não vou ficar iludindo mais ninguém. Eu me arrependi disso, eu cansei disso. E por isso que eu estou falando para você aqui, meu amado. Se você puder, se livre do futebol. É um método de alienação, um método de condicionamento, que não te leva a lugar nenhum, tira seu dinheiro e te ilude. Você observa que a televisão, quando vai falar de futebol, os seus apresentadores abrem um sorriso largo nos lábios. Aquilo ali é subliminar. É para poder passar a imagem de que futebol é uma boa coisa, mas não é. O futebol não é uma boa coisa. Eles iludem a gente pela televisão quando falam do futebol. Na verdade, só ganha com futebol quem produz futebol. Eu parei de produzir, sendo narrador esportivo, para não cooperar nunca mais com essas safadezas, essas manipulações que iludem a população. E não fazem com que a população veja a verdade. Estão todos comemorando, não sei o quê, mas estão comemorando porque o Brasil vai sediar a Copa, porque terá Olimpíadas no Brasil. Todos comemoram e não sabem que o Tratado de Copenhague é a pior ferramenta já autorizada, já ortogada a esse domínio mundial contra nós. E está sendo feito enquanto o povo está comemorando e agradecendo o futebol e as Olimpíadas, das quais o povo não vai ter nada de bom, a não ser mais Big Brother, mais câmeras vigiando, mais repressão, mais leis contras, mais coisas aumentando, encarecendo, mais violência, mais crime e mais tudo que não presta. Mais uma polêmica envolve a Copa do Mundo de 2014. O Senado fez as contas e o resultado foi assustador. O Mundial pode custar mais que as 3 últimas Copas somadas. A medida provisória que cria um regime diferenciado de contratações agora tem que ser votada no Senado. Para conseguir aprovar na Câmara, o governo teve que negociar mudanças com a oposição. O projeto ficou um pouco menos ruim do que ele estava. Estamos fazendo de tudo para tentar conter todas as portas que vão dar margem para sobrepreço, superfaturamento e os caminhos da corrupção. O novo texto promete mais transparência no processo de licitação,
como deixar claro que os órgãos de fiscalização terão acesso permanente ao orçamento das obras. Os superpoderes da FIFA e do Comitê Olímpico Internacional também foram cortados. Eles não poderão mais fazer modificações nos projetos básicos dos estádios, o que, em tese, deixaria as obras bem mais caras. Apesar de tentar frear um pouco a gastança, a Copa do Mundo aqui no Brasil pode custar 64 bilhões de reais aos cofres públicos, 16 bilhões acima do custo das 3 últimas Copas juntas. A estimativa é da Consultoria Legislativa do Senado. Nós temos levado adiante nos países que são chamados hoje de enlivens the economias discussions emergentes. of the people in those countries that are described as emerging economies São essas today. economias Because que sofrem it is mais direta these e economies imediatamente that suffer more directly and more immediately from the consequences of the crises brought about by a lack of minimum regulation in international markets. Just to give you an example of Brazil. depois de termos conseguido controlar a inflação, After we managed to control inflation in logo 1994, em seguida immediately veio afterwards, a crise provocada pelo México, there was the crisis pela economia internacional. brought about by Mexico or by the international economy in Mexico in December 94. Eu passei os primeiros meses do meu governo I spent the first few months of my period in government endeavoring to avoid the negative consequences of this crisis. é conhecida. The recipe Aumentar as taxas de juros, was either to increase interest diminuir a demanda rates, interna, decrease baixar a internal taxa de demand, crescimento para controlar a inflação. and bring down the rate of growth in order to control inflation. The attempt that we made in March of 1995 in order to implement these recipes was such Só mês, that in just 1 month we lost 10 milhares billion de dólares dollars. das nossas Nos Estados reservas. Unidos, Lula tem dado sucessivas declarações otimistas, como a que fez no sábado passado no ABC Paulista. De que a crise americana, se ela chegar aqui, ela lá é um tsunami. Aqui ela vai chegar uma marolinha. Critica o excesso de otimismo do presidente. Como a receita vai despencar, é necessário que ele comece a pensar imediatamente em corte de gastos. Este economista concorda. O gasto do dia a dia, custeio, programas de duração continuada, pessoal, tudo isso vai ter de diminuir. E quando reagiu, reagiu mal. Agiu na contramão de todos os países do mundo. Inteiramente na contramão de todo mundo desesperadamente adotando aquelas medidas que a gente sabe que são as únicas possíveis, mas nós não fizemos isso. Criticou os que defendem cortes de despesas e reiterou que o governo manterá os investimentos, mas que vai controlar os gastos com a máquina pública. Nós não vamos investir nenhum centavo em custeio, enquanto tiver dificuldade. Mas vamos investir todos os centavos possíveis em coisas produtivas. What you said, my government, you said, made education universal, but for what? What they now Why? teach in schools Because is now, a disaster. No. Why? Well, that's what because, you said. Yes, I said. But you were seen as a man who was a technocrat, perhaps even seen as a neoliberal by some in economic terms. You certainly hastened the pace of privatization. And yet, for all of your structural economic reforms, you couldn't solve the problem of the two Brazils, that is the middle class and the successful upper class in Brazil, who are a very tiny minority, and then the vast numbers, the millions and millions of Brazilians who live in poverty. And you couldn't, for all of your reforms, tackle that problem of poverty. Basically, from 1995 on up to today, the poverty line was 40%, now it's about 28%. But Mr. Cardoso, if I may interrupt, many Brazilians will say, actually, poverty reduction became much more successful and speeded up after you left office and after Lula came into power. Because the president should give a clear lead on the issue of corruption. Well, I think so. Well, in that case, did you give a clear lead? You had 2 terms in office. What kind of lead did you give your country? Well, you don't have any one case of a person in my government, indicted or something like that, being
safeguarded by me. Well, that brings me to the essence of my case, if I may say so, because as I understand it, you appointed a federal prosecutor general, Geraldo Brindero, yes, who sat in office for years and received, according to the Brazilian press, over 600 inquiries, I think they're called, into criminal behavior by public officials. Now, the vast majority of those inquiries were simply filed away. I think he even developed a nickname in Brazil as the sort of the filing clerk. Yeah. Now, is that because you're telling me there was no wrongdoing at all in power when you were president, or is it simply because he sat on those allegations? O que aconteceu no governo Fernando Henrique, na minha opinião, com o maior respeito, não é nada pessoal. É assim, o Brasil, quando o Fernando Henrique tomou posse, eu era ministro da Fazenda. O Brasil tinha levado 500 anos para fazer uma dívida pública equivalente a 38% do PIB. Essa gente, governador Serra hoje, ministro do Planejamento, membro da equipe econômica, trouxeram essa dívida para 78% do PIB em apenas 8 anos. Levou 500 anos, brasileiro, para que a dívida chegasse em 38% do PIB. E foi uma dívida feita para fazer a Petrobras, a Eletrobras, a Telebrás, as estradas, a Brás, etc, etc. Essa gente dilapidou o patrimônio brasileiro. Aí a carga tributária que pesa sobre quem trabalha, pesa sobre quem produz, tira a competitividade sistêmica, era de 27% do PIB quando eu era ministro da Fazenda. O Fernando Henrique entregou para o Lula com 35% do PIB. O investimento brasileiro caiu ao pior nível desde a Segunda Guerra Mundial. Destruíram as universidades brasileiras, perdemos 1/3 dos mestres e doutores, que leva 40 anos para formar em apenas 8 anos de maluquice, de prostração ideológica neoliberal, de mistificação. O Hélio Gaspari, para eles não me processarem, porque eles querem me amordaçar com um negócio de processo. O Hélio Gaspari chama o processo de privatização que eles fizeram de privataria. O que significa privataria? Uma mistura de privatização com pirataria. O Brasil simplesmente foi ao resto do chão, faltou energia. Pelo amor de Deus. Quer dizer, tem alguma animosidade minha? Se tiver, desminta um número meu. Então essa gente não pode voltar, porque agora o Lula provou para nós próprios brasileiros que nós temos condição de resolver o nosso desafio. E olha que o Lula pegou a coisa degringolada. No ano de 2003 o Brasil quase quebra de novo. E agora passamos a maior crise da história do capitalismo moderno e o Brasil não quebrou. Agora, uma das primeiras providências que o Serra tomou, quando tomou posse na Prefeitura de São Paulo, foi privatizar a conta da Prefeitura. Tirou de um banco onde estava e botou num banco privado. Fez uma licitação, etc, etc, mas botou no banco privado. Ia vender a nossa caixa quando o Lula mandou. Eles falam mal, violentamente do Maluf, não foi eu que vou defender o Maluf, mas o Maluf outro dia estava me dando a lista das hidrelétricas que tinha construído em São Paulo, eles venderam todas. Não construíram nenhuma. Das estradas que o Maluf fez, eles privatizaram toda, meteram pedágio e não fizeram nenhuma. Isso é um negócio muito ruim. Ponto final. E como é que isso? Isso que o Amaury descreve já é, como eu digo no Conversa Fiada, a maior roubalheira das privatizações na América Latina. E para colocar isso no seu devido contexto, é bom observar o seguinte: o presidente mexicano que fez a privatização e entregou o México ao Carlos Slim, e com isso ele se tornou o homem mais rico do mundo, o Carlos Salinas de Gortari, o presidente, o irmão dele foi preso, ele fugiu para a Irlanda e hoje vive num bunker na cidade do México que ninguém sabe onde ele vive. O presidente da Bolívia que fez a privatização, o Lozada, o Amaury descreve com letras vivas no livro dele, fugiu para Miami ao som do elogio que é a palavra assassino. Foi assim que ele fugiu para Miami. O presidente do Peru que fez a privatização, o Alberto Fujimori, está preso. O presidente da Argentina que fez a privatização e só não vendeu a Casa Rosada porque não deu tempo, teve que tomar emprestado o mandato de senador para não ir em cana. E aqui o Fernando Henrique Cardoso cobra 50 mil reais por palestra. Aqui levam ele a sério.
ele tem que ser submetido a isso que o Protógenes diz. Eles têm que responder pelo que fizeram diante do Congresso. A privatização do Brasil não é geneticamente diferente daquela que foi feita no México, na Bolívia, no Peru e na Argentina. Foi todo o mesmo processo que o Stiglitz, Joseph Stiglitz, prêmio Nobel, como lembra o Amaury, foi um processo de braiberização. E essa braiberização, o Amaury confirmou com documentos como Carlos Gereissati comprou a Telemar com uma propina, Ricardo Sérgio de Oliveira, que foi tesoureiro da campanha do Fernando Henrique e tesoureiro da campanha do José Serra. Ou seja, a dívida externa brasileira foi uma investigação que eu coordenei aqui no estado de São Paulo, em que eu me deparei com um grande volume de títulos da dívida externa sendo negociados no mercado paralelo a preço vil. E quem eram os instrumentos desse grande estelionato nacional, né? Estava o então presidente da República, que foi ex-presidente, né, o Fernando Henrique Cardoso, estava o Armínio Fraga, que naquele momento era presidente do Banco Central, porque na época das investigações, um era ministro da Fazenda e o outro era diretor ou gerente da área internacional do Banco Central. Quer dizer, essas figuras sempre se movimentam e os fatos são os mesmos, eles são os mesmos. Aparece, né, esse grande operador desse dinheiro sujo, que é o Daniel Dantas, o banqueiro bandido que foi condenado na Operação Satyagraha, aparece de novo. E as pessoas, sempre com vinculação ao tucanato, né, vinculação ao ex-governador José Serra, aos seus familiares, enfim. E é uma luta de gigante, e que os poderes da República se voltam totalmente contaminados para esse flagelo. Gilmar Mendes. Tem coragem e competência. Protógenes Queiroz. Eu nem sei bem quem é, me parece que é um amalucado. Daniel Dantas. Eu conheço pouco, dizem que foi brilhante. Daniel Dantas. Eu conheço pouco, dizem que foi brilhante. No caso da dívida externa brasileira, aí eu remonto 3 grandes momentos dessa República de fraude financeira que sugaram o dinheiro público e drenaram toda a esperança do povo brasileiro, e que são operações sofisticadíssimas, né, que aos olhos do povo realmente não há muito que se importar, não há muito que se mobilizar, é difícil se mobilizar. Que foi o caso dos precatórios, e depois foi o caso da dívida externa brasileira. Eu coordenei essa operação, essa importante investigação, e que o Banco Central desapareceu com departamentos, com o departamento internacional responsável pela conversão dos títulos da dívida externa. Desapareceu dentro do Banco Central, não desapareceu a documentação, não. Quando eu requisitei os processos de conversão da dívida externa brasileira, simplesmente o diretor, na época, me confidenciou: não requeira isso, porque esse departamento não existe mais. Eu falei: e os processos? Você quer que existam ainda os processos? Então, e ficou por isso mesmo, porque essa investigação ocorria, quem era o presidente da República à época era o senhor Fernando Henrique Cardoso. E eu o investigava enquanto ele foi ministro da Fazenda. E quem era o presidente do Banco Central era o senhor Armínio Fraga. E que quando eu investigava o período nessas fraudes com título da dívida externa brasileira, o senhor Armínio Fraga era gerente da área internacional do Banco Central. Um depois se tornou presidente da República e o outro se tornou presidente do Banco Central. E realmente essa nossa investigação ficou muito difícil. E nem posava de herói, feito... Como é? Eu tenho um jornalista, Lino Cap. Esse aí mesmo. Não, eu não era herói. Olha o Gilmar Mendes. Que nada. Gilmar Mendes. Que nada. Fiz as minhas escolhas. É isso. E as pessoas são responsáveis por